Olá pessoal, eu sou Paula Ribeiro e estamos dando início agora a mais um podcast da Beneficência Portuguesa de Santos. E aproveitando para agradecer a todos aí pela audiência, por participarem com perguntas e dizer a vocês que na medida do possível nós estamos contactando os profissionais que têm sido aí entrevistados, nossos convidados, para responder essa demanda, mas fica aí a nossa gratidão por toda essa participação, pelos compartilhamentos, e é isso, o nosso propósito é levar até vocês o melhor da informação sobre a saúde para que a prevenção de doenças possa ser bem sucedida e vocês tenham qualidade de vida. E hoje não vai ser diferente, nós estamos aí, verão chegou e com ele um calor intenso, as mudanças na rotina e também novos desafios para a saúde. Hoje, mais de 1 em cada 3 brasileiros vive com obesidade e cerca de 7 em cada 10 adultos estão acima do peso. Esses números eles não falam apenas de estética, mas de risco de doenças como diabetes, hipertensão, problemas cardíacos e renais. E o que muitas pessoas não percebem é que a alimentação inadequada e a desidratação comuns no verão podem agravar ainda mais esse cenário. Por isso, hoje nós vamos conversar sobre como se alimentar melhor e a se hidratar de forma correta. E chamamos aqui a nossa convidada super especial, amiga da gente aqui, a doutora Paula Melarato, nutricionista, formada há mais de 30 anos, com pós-graduação em nutrição clínica pela Faculdade Dom Domênico, desde 1991. Nós queremos agradecer a sua presença ao presidente Ademir Pestana e vamos aí para o nosso bate-papo. Doutora, muito obrigada. Obrigada a vocês por eu estar aqui, ser convidada. Doutora, verão chega, né? Verão chega. O mundo, cada dia um novo conceito, as pessoas não sabem o que fazem para emagrecer, para ter mais saúde, e às vezes elas esquecem, né, que desde uma mastigação correta, né, que é a base da sua alimentação, né, até a orientação. Então, ter uma nutricionista como você, uma experiência vasta, né? E a gente hoje vivendo esse mundo aí das injeções, cirurgias, né? Que as pessoas são imediatistas, querem que as coisas aconteçam rápido, né? Rapidamente. O que nós temos para falar para essas pessoas, né? Então vamos lá, eu acho que assim, primeiro o conceito está mudando novamente, né? Então, hoje a gente já tem a obesidade como uma doença crônica, né? Então, assim, a gente tem que pensar como uma doença crônica. E eu, sendo crônica, eu vou sempre estar trabalhando em cima dessa obesidade, né? Então, e a obesidade, sendo uma doença crônica, ela depende de um gerenciamento alimentar. Então, isso já começou a se concretizar no nosso meio dentro da saúde. Então, isso já está mais ou menos. Não existe nada que vá ser um passe de mágica. Nem as canetas, nem a cirurgia, nada funciona. Então, hoje, o nosso trabalho principal é conscientizar uma mudança de um todo. Eu tenho que ter uma mudança do meu hábito alimentar, eu tenho que ter uma mudança de adicionar ou intensificar ou prestar atenção na minha atividade física. Então é um conjunto de coisas que eu começo a desenhar o meu dia, né? Então isso é importante para nós, para a gente entender. Canetas, ela assim, eu não sou contra. Eu acho que elas vieram aí, elas estão aí. Eu acho que a gente tem que aprender a trabalhar por ser uma doença crônica. Hoje é uma medicação que funciona nesse patamar. Os resultados estão aí. Só que assim, se não entender que só a caneta vai funcionar, não adianta nada. Nós vamos morrer e vamos só bater água, né? Que eu falo para os pacientes, de vez de sair nadando, né, do lugar. A gente não consegue fazer isso. Por quê? Porque assim, eu uso a caneta não me dá fome, eu como errado. Aí eu paro de tomar a caneta, eu volto a comer, engordo de novo. Sim. Doutora, falando em obesidade,
Quando falamos em obesidade, nós estamos falando apenas de peso ou de um desequilíbrio geral do organismo? De um desequilíbrio geral do organismo. Sempre, né? Então, assim, eu vou desorganizar. Tem vários fatores que causam obesidade, né? Então, tem a parte genética, tem o erro alimentar, tem a parte, a vida, né? Essa vida moderna dos iFoods, que vão colaborando, né? Nós estamos hoje vivendo mais, assim, um momento do que as pessoas que são mais velhas, elas não sempre faziam atividade física, porque era estética. As pessoas iam na academia pensando na estética, no espelho, certo? Hoje não. Hoje, assim, é a base. Não existe nada que modifique sem atividade física. Acha que existe uma consciência maior? Eu acho que existe uma consciência maior. Isso é boa notícia, né? Eu acho que, assim, a consciência dessa pessoa de ter... Então, assim, eu tinha a ideia que eu ia para academia para ficar sarada. Hoje, não. Eu vou à academia para ter qualidade de vida. Eu poder continuar sentando, levantando, carregando peso, né? Isso, para eu tropeçar e não cair, para cair e não quebrar. A consciência então, assim, corporal. Eu tenho que trabalhar a minha massa magra, porque a gente está envelhecendo e a gente vai perdendo essa massa. E eu não recupero essa massa magra. Eu posso ter uma boa alimentação, mas se eu não modificar, se eu não movimentar essa minha massa magra, não vai adiantar nada. E essa boa alimentação é para cada pessoa especificamente, ou a gente pode falar, olha, boa alimentação é você acordar cedo, tomar um suco de laranja, pegar 10 minutos de sol, Então, o almoço tem que ter verde. Então, existem os Como é que é princípios essa boa que são alimentação? básicos. Eu ter uma alimentação livre dos conservantes, dos condimentos, procurando alimentos naturais, né? Isso é uma boa alimentação e eu posso generalizar. Para todo mundo deveria ser isso, ok? Só que assim, a necessidade nutricional depende para cada um. Então, a sua necessidade, sendo homem, tanta idade, tanto peso, requer uma necessidade. Assim, não tem. Tá bom, nem tanto. Tá bom, vamos voltar. Ele já está cada vez menos. Mais ou menos de uma certa idade. Então, é isso, basicamente. Então, a necessidade Comunidade, né? nutricional. Aí vai associar. Se eu tenho alguma patologia, se eu pratico atividade física. Então, o básico de uma alimentação saudável, procurando os alimentos, né? Então, a gente vai procurar os alimentos, eu vou me hidratar, eu vou fazer atividade física, isso é geral. Mas a necessidade é individualizada, é personalizada. Cada um tem a sua necessidade. Vai saber se tem uma patologia, se não tem, se tem um excesso de peso, se precisa ou não perder peso. Mas tem gente que também precisa ganhar peso. Sim, E tem bastante gente que não hoje consegue, né? que não consegue. Doutora, a gente está falando, foi dada uma boa notícia, né? Porque as pessoas boa. já têm essa consciência hoje. Mas falando em estilo de vida, hoje a gente já tem uma noção de que os alimentos multiprocessados eles não fazem bem para a saúde. Sim. Mas há aí a dúvida que eu gostaria que a doutora esclarecesse. O que são esses alimentos multiprocessados? Por exemplo, pão de forma, ele é um multiprocessado? Não é? Não, ele não é um multiprocessado. Né? Na verdade, a gente está falando do multiprocessado, coisas que são vários processos que eles vão atuar. Né? Com várias influências. Essas comidas prontas, esses congelados, nuggets, esses. Nós estamos falando de uma coisa assim. Veja, não tem como você não optar por um pão. Agora, eu posso pensar num pão com grãos. Eu melhoro a minha qualidade do pão, eu saio da farinha branca, eu entro nos integrais. O integral vai ajudar o meu intestino. Então, assim, aí tem um efeito cascata da coisa, né? Então, assim, mas falar que não vamos comer pão, não vamos, vamos sim. Mas existe, assim, a diferença entre, por exemplo, aí eu vou optar um pão de forma ou um pãozinho francês mesmo. O que seria mais saudável? Depende muito, depende do que você gosta.
Eu acho que assim, o melhor pão pra gente é o pão, desde que você não seja intolerante a glúten, desde que, né, a gente vai gerenciar seu peso, mas o melhor pão é o pão que você dá bom dia pra vida. Come um pão francês, não tem problema. O pão e o macarrão é a mesma coisa? Comer um prato? A farinha é a mesma. A farinha é a mesma. É a farinha. Optar para fazer um lanche em vez de uma janta, muda alguma coisa, não? Então, depende do que se coloca no lanche. O lanche, ele não é vilão. Ele não é vilão. Mas depende. Se eu como um pão com queijo, é um pão pobre. Porque assim, o pão é um carboidrato de farinha branca, geralmente, que as pessoas optam. A farinha branca... o miolo ajuda? Ajuda mais ou menos, né? Não vai ajudar tanto de colocar. O problema é o recheio do pão, o queijo. Ele é gorduroso e ele não tem nada de bom que vai adicionar na nossa alimentação. Agora, se eu vou tomar um lanche, eu ponho um frango desfiado nesse meu pão, uma carne desfiada, uma carne moída nesse meu pão, eu adiciono uma salada para ter a fibra, eu já melhorei. Eu não preciso comer a comida, arroz, feijão, já não precisa. Mas eu tenho que pensar no que é saudável, né? Essa é a proposta. Por quê? Porque hoje quem comanda a gente é a proteína. Né? Sim, é a proteína que vai dar a saciedade, é a proteína que vai manter a massa magra, é a proteína que vai ajudar a gente em vários outros fatores. Então, assim, se eu abaixo muito a proteína, eu acabo assim, eu posso comer, mas eu não estou nutrindo e não estou atingindo as minhas necessidades. Doutora, comer menos no calor é sempre saudável ou pode trazer prejuízo? Prejuízo. Depende assim, veja, o verão diminui a fome. Sim. O calor. Já naturalmente já diminui. Aí, completando, toda a refeição é bom levantar com um pouquinho de fome, sempre comer um pouquinho a menos. A gente escuta muita gente falar isso, sempre levanta com um pouquinho de fome. Mito, não adianta nada, porque de repente daí você vai estar em ansiedade, né? É aquela história. Eu tô fazendo e não saio do lugar. Mas assim, voltando, então, calor. Calor a gente sua mais, transpira mais. Então eu perco mais líquido. Aí o fato de eu transpirar, eu vou diminuindo a minha fome. Ok? Então isso é real. Então, se eu não escolher melhor os alimentos, porque a minha necessidade não diminuiu, porque é verão. A minha necessidade continua a mesma. Então eu preciso aprender a respeitar a minha necessidade para escolher melhor os alimentos. Quando eu como menos, eu tenho que escolher melhor o que eu vou comer. E aí escolhe-se o quê? Vamos dar algumas dicas para o pessoal, né? Que aí o pessoal está nos assistindo e falando, então o que eu como? Então, vamos lá. Pensando assim, verão, ok? Se eu penso em verão, eu tenho que pensar o quê? Nos antioxidantes. Então, eu vou procurar as frutas que são ricas em água. Ok? Tá. Melão, melancia, abacaxi, kiwi. Vamos, né? Daí, verão. Verão remete o quê? Ao calor. Calor, o que tem? Um bronzeado. Eu tenho que pensar no quê? Nos carotenos, ok? Tá. Vamos pegar uma cenoura, uma abóbora, né? Uma laranja. Então, vamos nos amarelos. Tá. Né? Depois a gente pode pensar nas sementes, porque quando a gente diminui, a gente precisa também dos óleos, as oleaginosas. Tá. Então, vamos pensar também nas sementes, porque a gente dicas de sementes, professor. Semente, uma castanha do Pará, né? Daí, se a gente trabalhar, vamos lá, com a chia, né? Água de coco. A água de coco, ela é boa para repor os eletrólitos do transpiração. Então, ela é legal. Calórica, mas ela é legal. Ela é ótima. Água e comer a carne também? Calórico, mas não é ruim. O coco tem uma gordura saudável e a gente precisa dessa gordura. Então não pra gente absorver as hein? vitaminas lipossolúveis. A gente não pode, a gente precisa dos 3 grupos de alimentos.
tanto as proteínas, parte massa magra, saciedade. O carboidrato a gente precisa para dar a combustão para a gente. É energia, a gente precisa disso. E em proporção à proteína, quanto de carboidrato? Depende do quanto que você vai pensar da sua necessidade nutricional. 40%, 50% do seu VCT, mais ou menos. Tá? Depende muito do que você vai colocar. Né? Primeiro eu calculo a proteína do paciente para a gente ajustar. Até porque, com a história da obesidade, a maioria das pessoas vem com dietas restritivas, que não é a situação. Né? Às não vezes resolve. Às vezes e aí, atrapalha. assim, eu restringindo a dieta, às vezes eu entro em síndrome metabólica, não pela síndrome, mas pela dieta que é pouca. Né? Então, meu organismo vai se tornando lento. Por quê? Porque eu não tenho um combustível para essa minha necessidade. Ele vai se adaptando. O metabolismo ele fica lento. Fica lento. Ele fica devagar. Porque assim, ele não come. E as vitaminas lipossolúveis, eu preciso das gorduras boas. Abacate, coco. Então a gente precisa das gorduras para a gente absorver as vitaminas lipossolúveis. Falando de hidratação, doutora. Esperar sentir sede é bom? Nunca, né? Nunca. Já é o sentir sede já é uma etapa da desidratação. Isso, né? Então, hoje a Organização Mundial de Saúde preconiza 35 ml por quilo de peso. Também é outra coisa que mudou. Antigamente as pessoas bebiam pouco e se calculava, quem toma 2 litros de água por dia, ideal, tranquilo. Né? Hoje não. Uma pessoa pequenininha, ela não precisa às vezes de 2 litros, ela pode ter menos litros. Como uma pessoa alta, gorda, ela vai precisar de mais de 2 litros. O que seria o melhor parâmetro? É esse percentual de água que o Ministério da Saúde indica que seja o adequado? Ou, por exemplo, a coloração do xixi? A coloração, veja só, a coloração do xixi é uma indicação, mas a recomendação não muda. Ok. Né? A recomendação. Isso. Veja, eu ter um xixi com odor diferente, eu ter um xixi mais escuro, é uma concentração de urina, sim. Ok, mas isso não quer dizer, porque assim, se eu bebo água suficiente, o meu intestino está hidratado o suficiente. Né? Certo. Porque, então, assim, se eu tenho um intestino hidratado, eu vou absorver os nutrientes, mas eu vou excretar o que eu não quero. Né? Então, existe uma diferença. Então, nem sempre o meu xixi sendo clarinho, eu vou diminuir a quantidade de água que eu deveria ingerir. É uma boa dica essa, né? Maravilhoso. Porque a gente aprende. As pessoas vão aqui, se conhecendo, né? Vamos Porque conhecendo. assim, a gente acaba, agora é uma coisa que assim, a água é fundamental pra gente. Para hidratação, pensando na hidratação, só a água resolve ou existe algum tipo de reposição diferente? Não, pode ser qualquer líquidos. A gente fala da hidratação líquidos. Tem alguns líquidos, vamos lá, que não são tão saudáveis, né? É líquido. Ela mandou eu tomar líquido. Tomo uma Coca-Cola zero. Oi. Fica empotado. Comer água. Comer água. Como assim comer água? Os legumes, as frutas. Tem água. Isso conta, né? Assim, Não muito. Não muito. É mais assim, não dá pra gente calcular. Vamos dizer mas assim, se eu tenho uma alimentação com esses alimentos ricos em água, eu como melancia, eu como melão, laranja, nananã, eu vou adequar a minha hidratação e meu organismo vai estar mais adequado, porque ele vai receber a hidratação, mas os nutrientes também. Isso é uma coisa legal, né? Eu tô fazendo um combo para mim mesmo, né? Diferente do que eu pensar só na água. Tem gente que não tolera. Então, vamos saborizar a água. A gente pode saborizar a água,
né? Por exemplo, para a pessoa com mais idade, a gelatina, ela é sensacional. Eu saborizar a água com a gelatina. Então, assim, eu pego a gelatina, de vez eu diluir para formar a gelatina mesmo, se eu dobrar a quantidade de água, ela fica um refresco. E aí eu posso brincar com os sabores. Então, assim, eu posso dar uma água de morango, uma água de... Ali, É pouco, né? Não dá pra gente pensar em colágeno, E o açúcar, né? hein? Que é sempre condenado, né? Então, o açúcar, não vamos falar... Se a gente pensar acima do peso, nessa geração, obesidade, ele é ruim. Mas eu acho que hoje... o pior prejuízo que o açúcar pode nos trazer é que ele é inflamatório. Então, assim, o nosso organismo... Então, se eu tenho um organismo acima do peso, eu tenho um organismo inflamado. O açúcar piora. Se eu tenho um diabetes, né? O açúcar piora. Então, assim, eu acho que a gente tem que desmistificar que o açúcar só engorda. Né? Ele engorda, ele mas é calórico, também. Mas ele inflama. E eu acho que quando a gente muda esse padrão para o paciente, a gente recebe um grande... Porque assim, é difícil trabalhar com não pode. Eu não como açúcar porque engorda. Mas quando eu não como açúcar porque ele me inflama, o açúcar já não é tão gostoso. É uma consciência, né? Melhor essa. E a gente, né, hoje está falando que eu não devo, mas não que não possa. Eu acho que falar que nunca mais eu vou comer açúcar furado. Doutora, esclarece uma dúvida. Então, eu ingeri alimentos que inflamam. Aí, o iogurte é um probiótico, ele rebate isso? Ele tem essa função? Não? Então, veja só. O meu organismo inflamado, ele tem um intestino alterado, de flora alterada, ok? Tá. Então, assim, se eu pensar em probióticos, eu vou ajudar, mas eu tenho que pensar na fibra, eu tenho que pensar na água, eu tenho que pensar em outros fatores. Não é eu comi um alimento inflamatório, eu vou comer um probiótico, eu posso comer. Não. Não, então, eu tenho que ter um conjunto de uma flora, não só os probióticos, como os prebióticos, que são as fibras, não só isso, sem água não funciona. Se eu não tiver a quantidade de água, também não vai funcionar. Quando a gente tem alguma formação inflamação de gases, já é um sinal, falou, tá errado, precisa corrigir. Tá errado. A formação de corrige gases... só com líquido ou não? Não. Toma mais água. Precisa entender por que essa formação de gases. Então, assim, às vezes, né, muitas vezes, essa formação exagerada de gases já é uma alteração, assim, de uma inflamação por causa de uma lactose. Às vezes, eu posso não ter, então, a lactose, o açúcar do leite, ele vai desencadear... Feijão, se eu não trabalhar com o feijão de uma forma correta, né? O feijão, ele precisa, para as pessoas que formam gás, se eu deixo de molho 12 horas, eu faço remolho, esse feijão dificilmente vai me causar... Grelhados livre, não tem adição... Mas assim, precisa entender o que está causando os gases. Né? Não é só o açúcar, ele é mas assim, tem o açúcar, a lactose, o glúten, né? Tem uma intolerância, tem um conjunto de coisas erradas. O organismo responde. Né? Às vezes, assim, com certeza, às vezes, é uma máquina poderosa. Eu estou numa dieta extremamente restritiva, fico, né, nesse jejum, e aí eu como os alimentos fermentativos, né? Eu como muito brócolis, eu como muita, né? Eu já estou errada, eu já não atingi a minha necessidade nutricional, e aí eu fiquei com o estômago, um intestino com um tempo longo de jejum, e como muito brócolis, como muita couve, que são os alimentos fermentativos, né? Existe essa gama, e essa gama daí entra no meu organismo
com a minha flora alterada, a chance de eu desenvolver gases é muito, muito grande. Estamos indo para o final, né, Paula? Já estamos caminhando, porque passa muito rápido, né? Rápido. Doutora, 3 atitudes simples aí que podem melhorar muito a saúde durante o verão. Conselhos da doutora Paula. E algum exercício que possa melhorar o sistema digestivo? Não. Caminhar, não. O exercício em si, qualquer atividade física. A atividade física que a gente está considerando não é só uma caminhada. Eu preciso ter, se eu vou caminhar, eu preciso ter a cadência dos passos, né? Para a gente ter a parte cardiovascular preservada, certo? Essa é o conceito, né, da gente fazer. Então, assim, não tem a movimentação. Quando eu faço atividade física, eu melhoro muito a minha capacidade cardiovascular. As respostas melhoram todas, né? Uma coisa que é legal da gente pensar e dar uma dica é que, assim, veja, a gente hidrata bem o organismo, mas a gente não bebe antes da atividade física. Por quê? Porque se eu vou por uma atividade física e faço exercício, o líquido volta. E ele volta com suco, entendeu? Com ácido aminoácido. Então não é aconselhável Isso. tomar líquidos antes da atividade física. Isso. Okay. Eu hidrato durante a atividade física, né? E depois. Mas dicas importantes, pessoal. Vamos pensar, eu vou beber um café. Café é um termo, vou fazer uma caneca de café para ir para academia. Errado. Porque a hora que eu tensiono na minha ginástica, vai voltar meu café com suco gástrico. Então as pessoas acabam tendo uma esofagite, alguma coisa que fala, meu refluxo. Okay. E às vezes não é. Para quem está nos assistindo, para a gente encerrar com chave de ouro, 3 dicas para o verão. Nutrir, hidratar e equilibrar. São 3 palavras chaves para o verão. Algum conselho em específico, além das 3 atitudes aí para quem está nos assistindo? Eu acho que é buscar uma orientação para hoje em dia ter uma alimentação balanceada e personalizada. Se tudo isso não funcionar, procure um médico que também vai orientar corretamente, que alguma coisa não está sendo resolvida. À disposição de todos. Doutora, muito obrigada. Obrigada a vocês. Pelo seu tempo, pela entrevista, presidente. Fica claro aqui que a alimentação saudável e a boa hidratação são fundamentais aí para que a gente possa ter saúde. E nós temos aqui o objetivo de levar essas boas informações para que você possa ter um melhor verão aí e mais saudável. E nós agradecemos a sua presença, presidente. Encerramos aqui já nas nossas redes e também TV Serra do Mar, TV Com, podcast Beneficência, Medicina e Saúde, chegando até você. Tchau, tchau!